que vocês acham aí? Olha aí, pessoal, faça um ótimo dia. Mais uma edição aqui do podcast PMG, com Renato Brambila, Fernando e Clóvis Zimmermann. Hoje com a nossa convidada especial, Marisa Tonetti. Olha aí. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Renato, dá umas boas-vindas para a nossa convidada aí, meu querido. Nós estamos aqui hoje, então, com a Marisa Tonetti, né? Eu vou contar para todo mundo que a gente perdeu um pedacinho da gravação no começo. Mas é por isso que vocês vão perceber que tá meio um pouquinho estranho, assim, porque a gente já deu uma conversada, mas quando a gente viu, não tava gravando. Mas a gente vai retomar Eu isso aí. apertei o botão errado. O estagiário apertou o botão errado. Quem já apertou o botão errado uma vez? Já sabe? Era esse que apertou aquele outro, meu Deus. Então, nós estamos aqui com a Marisa Tonetti, uma amiga já de tempo, né? Acho que conhecemos desde 2016, né? Sim. Acho que foi isso aí, mais ou menos por aí, né? E temos vários assuntos aqui a serem abordados e a gente vai mandar esse podcast na íntegra, mas a gente vai fazer alguns cortes durante, e esses cortes vão aparecendo no Instagram, né? Para conversar sobre os diversos assuntos aí que nós temos a serem abordados. E digo vários porque nós somos do PMG, né? Fazemos menção aí à capital da moda infantil, que é Gaspar. Né? Até as crianças têm tamanho PMG, né? E nós também temos tamanho PMG. Verdade. E aí a Marisa tem algo para contribuir conosco, sendo que pode ser P, algo que ela conhece um pouco, e G, algo que ela conhece muito, passando pelo M, né? Que é algo que ela tem algum conhecimento. E Marisa é mãe, né? Esposa, funcionária pública. Também. Eu costumo dizer que servidor público, né, para servir o próximo. Servidor público. Essa é a chave, uma né? definição que às legal, vezes né? muitas pessoas esquecem, mas servidor público o princípio de tudo é servir ao público. Já diz, né? Servir. Eu estou aqui para servir. Servir quem? O público. Exatamente. Né? E não só isso, também tem o dedinho em envolvimento bem dentro da política, que é suplente de vereadora também. Também. Nós temos tudo mais um pouco. A Marisa Tonetti é de tudo mais um pouquinho. E aí, nós estávamos no bate-papo um pouquinho antes de começar as gravações, depois nós batemos outro papo que não foi gravado, né? E descobrimos também que até passou ali pela Rede Globo, né? Nossa, então, essa história muitos novelas, não né? sabem. Vão saber hoje aqui. Vão descobrir agora alguns segredos. É isso aí. Mas vamos lá, vamos iniciar então. O que é ser uma servidora pública? Acho que seria bacana falar um pouco sobre isso aí, porque tem muita gente que confunde um pouco, que tem aquela impressão da pessoa ter a obrigação, né? E alguns dentro do servidorismo passou ali num concurso público e talvez faça aquilo por estar efetivo, estar ali dentro e simplesmente, eu sou efetivo, não podem me mandar embora, né? E tem aqueles outros que vestem a camisa realmente e vão para frente, que a maioria é assim, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho assim do que é ser uma servidora pública, como que é servir o próximo, que eu sei que não tem só dentro do teu trabalho uma linha, mas trabalhou com as mulheres e tem um envolvimento bem extenso. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Brambila e Clóvis, Fernando, eu que agradeço por estar aqui, né, nesse momento com vocês. Falar um pouquinho da Marisa Tonetti, servidora pública. Eu sou uma pessoa de muitos sonhos, né? A gente sonha bastante, eu sempre sonhei muito. E um dos meus sonhos era ser servidora pública. Olha só, eu sempre pensei... Que bonito isso, hein? Eu sempre pensei, eu gostaria tanto de trabalhar na prefeitura, mas eu sabia que para trabalhar na prefeitura, ou eu fazia um concurso público, né, para me efetivar, ou então teria um cargo comissionado, que é o meu caso hoje. Porém, como eu não tinha envolvimento nenhum com política, né, com as pessoas do ramo político, vamos dizer, enfim, eu pensava, nunca vou ser uma servidora pública, mas era um sonho meu, né? E Deus realizou esse sonho. Hoje eu estou lá como servidora pública, né? Hoje eu trabalho estou como assessora do desenvolvimento econômico, renda e turismo, e para mim, o servidor público já diz, né? Servir, servir as pessoas, servir o público. Embora, como tu comentou no primeiro momento, tem muita gente que faz o concurso, que de repente tem esse sonho também, faz o concurso e quando se efetiva,
Agora, estou efetivo. Né? Se eu quiser fazer, eu faço. Se eu não quiser fazer, eu não faço. É lógico que não são todas as pessoas, né? Não vamos generalizar. Mas sempre tem também, né? Como tem o comissionado também. Mas eu penso que o servidor público, ele precisa servir as pessoas. Eu já trabalhei com projetos sociais, eu trabalho com mulheres, e eu tenho isso muito no meu coração. Desde que eu me conheço por gente, essa vontade de ajudar, de servir, de se eu puder fazer algo por ti, eu fico mais feliz, eu acho, do que tu que está recebendo aquilo ali. Então, para mim, ser servidora pública, que era um sonho meu, eu estou realizando, porque a gente serve as pessoas ali, né, a gente ajuda elas, porque também tem aquelas pessoas que não têm muito conhecimento do que cada secretaria faz ou desenvolve, enfim, e elas chegam ali, tu dá aquela atenção, tu mostra, tu ensina, né? Para mim isso é muito prazeroso. Eu acho bem legal essa parte da palavra servir, né? Do serviço. E você demonstra, assim, quando que está no teu coração, como se fosse o teu propósito. Então, quando você está fazendo alguma coisa que está no teu propósito, teu coração, você não trabalha, você está servindo, né? Então, muitas vezes, hoje, quando as pessoas falam, eu também não sou diferente no sentido que faço o que sempre quis fazer, né? Tocar e fazer música. Então, eu trabalho? Não, eu não trabalho. Eu faço o meu serviço, eu sirvo as pessoas. Então, é bem esse contexto que ela falou, eu quis ser funcionária pública. Então, é algo do propósito do coração, então você só vai sempre transbordar isso depois, né? Vai prosperar e transbordar dessa forma aí. Então, servir é uma palavra que deveria substituir quando você fala em trabalho. Você trabalha ou você serve? Então, você tem um trabalho ou tem um serviço? Pensa nisso, né? Você já dá esse degrau aí. Eu faço um serviço. Né? Exatamente. Legal, né? Bem assim que eu me sinto, né? Todos os dias de manhã eu levanto para servir o próximo, né? E isso me faz muito feliz. Gratificante, exatamente. Mas eu imagino que deva ser também, de certa forma, um desafio se renovar a cada dia, porque isso que o Renato comentou, até ele deu uma passada nisso, eu acredito que a maioria dos funcionários públicos e dos servidores públicos, por consequência, sejam bons. Eu não acredito que a maioria seja ruim. Não, eu acredito que a maioria realmente está tentando fazer o melhor possível. Com certeza. Mas, querendo ou não, existem aqueles que não são tão bons. Mas eu acredito que em algum momento eles também tiveram esse sonho, essa vontade de servir e acabaram perdendo, de alguma forma, essa essência. Eu, inclusive, por ter trabalhado dentro da prefeitura de Gaspar, vi muito isso. De pessoas que eu via que tinham um conhecimento absurdo. Monstro, né? Monstro. Eram ótimos, assim, naquilo que eles se propuseram a fazer, só que na hora de servir o público mesmo, deixava um pouquinho a desejar. Então, como é que é pra ti essa parte? Sabe, Fernando, tu tocou num ponto, né? Porque assim, eu acho que assim, tu tem que ter o dom. Né, o dom de servir, uma professora, o dom de ensinar, né, um advogado, o dom de atender. Eu acho que é o dom, algo que seja de ti mesmo, né? Que tu não faça esforço nenhum. Porque, por exemplo, assim, eu vou ser bem sincera, tá? Eu trabalhava em lojas. Quando eu comecei a trabalhar na minha juventude, eu trabalhava em loja como, na época se falava balconista, hoje se fala vendedora. Mas eu vou te dizer que eu detestava. Juro para vocês. Sabe o que é tu levantar de manhã e eu vou de pijama, vou descabelada, porque não era aquilo que eu gostava de fazer. Vou trabalhar. Exatamente. Porque eu preciso, né? Eu preciso daquele dinheiro no final do mês. Então, eu não gostava. E aí, o que vai acontecer? Se eu não estou bem comigo, não faço o que eu gosto, automaticamente eu vou tratar a pessoa que vem falar comigo mal. Justo. Né? Então eu acho que tu tem que ter o dom para coisa. A pessoa faz o concurso público, de repente, é o meu sonho, ou eu vou ter uma estabilidade, que é uma ilusão, né? É uma ilusão. Enfim, né? Por N situações. Mas aí ela se depara, de repente, não era isso que eu queria, ou tipo assim, é aquela pessoa que não gosta de rotina e tá numa rotina, né? Porque aí tu tá todo dia a mesma coisa. E o que acontece? Ela acaba desanimando, ela acaba se acomodando, enfim, são N situações, né?
Mas, graças a Deus, aqui na nossa prefeitura de Gaspar, assim, olha, eu posso falar de carteirinha. A maioria das pessoas, elas estão ali para servir, elas tratam bem as pessoas, sabe? A gente tenta, mesmo que a gente não consiga, de repente, resolver uma situação, enfim, mas a gente dá o caminho das pedras, tenta, né, de alguma forma, fazer com que aquela pessoa saia satisfeita dali. A gente não deixa ela sair insatisfeita, sabe? Eu não sei se você passa por isso, mas acredito que sim. Eu tive dentro da prefeitura também, trabalhei ali uns 4 anos, mas uma coisa que me frustrava, e frustrava muito ali dentro, é a dificuldade. Eu sei o porquê hoje, mas é a dificuldade da aquisição de algumas coisas. Eu trabalhava justamente nessa área, eu consigo te dizer que é. A burocracia que é tu conseguir alguma coisa. Isso me frustrava bastante, porque em um momento eu não participei disso porque eu era diretor administrativo da educação. Acho que era isso. Diretor geral administrativo, alguma coisa assim. Diretor administrativo, eu era alguma coisa lá. E aí eu não me envolvia muito nessas coisas. Então o meu processo era outro. Depois eu fui como diretor geral de tecnologia. Aí lá sim. Aí lá nós tínhamos que fazer pesquisa do servidor. E nós tínhamos pessoas muito competentes lá, que era o Eduardo e o Marcos. E a equipe era bem reduzida, só que na hora de buscar uma solução, às vezes, era muito burocrática a coisa. E isso me frustrava, porque eu sei que tu teves um envolvimento, eu não sei se hoje trabalha ainda com as mulheres e tudo mais, mas às vezes você vai querer comprar um bambolê. Aí o bambolê precisa colocar, você não pode colocar a marca, mas tem que colocar o diâmetro, que tem que ser a grossura do aí você tem que escrever lá um processo, que até me fugiu o nome. Aí você tem que mandar lá pro Compras, o Compras vai montar o edital, ele vai ir atrás, se é uma compra... A licitação. Se é uma compra fora da licitação, ele tem que ir atrás de 3 preços. Não, mas aí depende muito, né? Orçamento. E aí depende do valor também, que vai pesar, enfim. E isso tem que explicar bem certinho o motivo. Era um negócio muito... Era muito burocrático e isso me estressava, vou ser sincero pra vocês que me estressava. Eu não sei se tu passa por isso também. Não, mas eu tenho uma história engraçada pra te contar em relação a isso. Porque eu sou muito assim, de levar tudo na esportiva, né? Mas olha só, quando eu iniciei na prefeitura, eu comecei ali na assistência social. E aí nós criamos o Espaço Mulher ali, né? E o que acontece? Eu, como vim da iniciativa privada, quero tal coisa, comprar, é tudo muito rápido. E eu era assim, porque eu sou do tipo de comigo tem que ser, né? Tem que funcionar, né? A coisa tem que andar. Aí eu preciso levar umas tintas, não sei o que eu precisava levar lá pro Espaço Mulher. Eu preciso levar tal coisa, tal. Tu pede o carro pra mim? Aí a pessoa olhou pra mim. Ô Marisa, tu não estás na iniciativa privada? Tu estás na prefeitura, não tem carro. Eu disse, oi? Como não tem carro? Não é possível. Gente, é ali, ó. Eu falava assim, não, tu não estás entendendo, não tem carro. E foi naquele processo, acho que estava de licitação, não foi? Que não tinha carro mesmo? Não tinha, sabe? E aí eu falei, gente, mas eu preciso levar isso. Aí tinha um funcionário que trabalhava lá com o carro próprio, que era uma caminhonetezinha, né? Falei pra ele assim, tu não faz um favor pra mim, querido, eu te pago, tu leva lá. Aí ele levou pra mim, né? Enfim, são essas coisinhas que às vezes fica demorando, e a gente, como é muito prático, já, né, quer tudo para ontem, mas essa foi uma coisa engraçada assim, mas realmente, né, a burocracia não é fácil. Eu nunca trabalhei na prefeitura. Mas trabalhou para a prefeitura daí. Sim, mas já fiz. Mas será que essa burocracia ela é local ou ela é padrão? Geral, eu acho que existe um padrão de geral, dados geral. Né? Até a gente brinca não. Esses dias eu estava ouvindo um reclame e a pessoa falou, às vezes tem coisas que a prefeitura compra que aluga, que seria mais barato ela comprar. E aí, fala, mas por que não compra e depois revende? Porque até o processo de revender é burocrático. Até tu abrir um leilão, meu Deus, isso aí não é... E aí vai falar, mas por que é tão burocrático? Gente, se vocês soubessem que hoje o processo licitatório é o mais seguro do mundo,
Eu não sei se sabiam disso, mas o processo licitatório do Brasil é o mais seguro do mundo. Claro. E ainda tem fraude, né? Exatamente. E ainda tem fraude. Então, vocês imaginam como seria se não tivesse, né? É um país muito grande, né? Muita miscigenação ali. Diga-se de passagem, é a época do Covid, que vocês viram que tem CPI a tudo quanto é torta direita, né? É verdade. Então, mas faz parte. A prefeitura foi um passe ali bem bacana, um aprendizado gigante. Eu era um crítico muito acirrado, né? E depois, quando eu estive lá dentro, eu olhei para aquilo e falei assim, tô entendendo muita coisa. Não, e de fato é uma impressão, às vezes, equivocada que a gente tem, né? A gente imagina lá os caras sentados e... No ar-condicionado. Não a época nada, que eu mais trabalhava era na prefeitura, era de lá para cá, de setor mas em eu setor. digo assim, né? Eu sou um cargo comissionado, né? Mas por mim eu ficaria lá eternamente na prefeitura, porque eu amo trabalhar lá, é muito legal. E essa coisa que ela falou do dinamismo, de correr atrás, eu lembro que eu estava lá na educação, uma escola que eu cuidava ali das escolas integrais, inclusive, e aí me pediram mesa. Gente, mas para conseguir um processo licitatório por causa de uma mesa, eu peguei uma Kombi que tinha, não sei se a Kombi existe ainda, eu tinha uma Kombi lá na prefeitura que ela tinha uma folga no volante que você fazia assim. Eu peguei que eu nunca tinha dirigido Kombi, peguei, entrei na Kombi e fui lá buscar, fui atrás de uma mesa para poder... E tem muita gente que faz isso, Sim. muita gente que busca isso, né, e querer servir o próximo de fato. É verdade. E é uma coisa assim que tá de parabéns. Por isso aí. que eu digo, agora eu vou falar pro público, né, tem que valorizar o servidor público. É verdade, gente. Sim. Porque assim, eu acho que não trabalha, então a gente trabalha muito mesmo, e principalmente para servir toda a população. Especialmente, assim, uma coisa que é inegável, e a gente não tá sendo pago por ninguém para falar isso, mas esse governo atual, né, dos últimos 8, enfim, anos. 6 anos. 6 anos, é que vai completar 8 no caso, né? Ele foi um governo que desenvolveu muito a cidade, e a gente pode perceber isso. O Renato tá aqui há mais de 20 anos, eu nasci aqui, o Clóvis também tá aqui, daqui também, né? Então a gente vê um crescimento exponencial, assim, até dentro do teu trabalho, né? Que tem muito a ver com essa parte, né? De desenvolver mesmo. Tem alguma coisa, assim, diferente a vir? Tem alguma coisa... Então, eu vou entrar na seara de eu na política. De como eu entrei na política e já vou falar... Pergunta. Pode ser? Então, já vou entrar nessa seara, por quê? Eu fui candidata em 2016 pela primeira vez por uma direção de Deus. Tá? Eu tive essa direção de Deus e eu entrei na política. Uma pessoa que não conhecia nada de política, uma pessoa que não entendia nada, porque eu não me envolvia. Sabe aquela pessoa que, não, política eu não quero saber, não quero nem saber. Mas eu tive uma direção de Deus e eu me candidatei em 2016, né? Fiquei como suplente, segunda suplente do meu partido, né? E terceira suplente da coligação. Então, para mim, foi algo assim, foi tudo novo, sabe? Mas eu fui gostando. Falam que a política é igual cachaça, né? Que tu toma e aí tu não solta mais, né? Ou tu se embriaga de vez e cai. É sério isso? E aí, então, eu fiquei como suplente. E em 2018, olha só, em 2018, eu fui pelo PSD, tá? Em 2016. Em 2018, eu assumi a Câmara de Vereadores, né, por 2 meses, e eu digo assim, que nada acontece por acaso. Quando eu assumi a Câmara, entrou justamente o projeto Avança Gaspar. E esse projeto, né, o Brambila sabe, talvez vocês já devam saber também, sempre é sorteado, né, o projeto para o vereador. E eu nunca fui sorteada para nada, tá? Porque eu sou aquela pé frio. Eu não sou sorteada para nada, tá? E quando o presidente pega lá, pro avanço, o PL 92, nunca vou esquecer, ele sorteou Marisa Tonetti. Eu até fiquei assim, eu pensei... Tem certeza? Meu Deus! Dá uma olhada de novo, não é possível. E quem é relator do projeto, o Brambila sabe disso, quem é relator do projeto tem a autonomia de fazer com que o projeto ande mais rápido. Tramite, né? Tramite, exatamente. Tramite mais rápido. E foi isso que aconteceu. Então, o meu marido hoje ele é advogado, a minha filha mais velha é advogada.
peguei o projeto, levei para casa, li, reli, vi. Eu disse assim, gente, esse projeto, o Avança Gaspar, é o projeto que Gaspar está esperando há anos. Há anos. É óbvio que eu vou... fazer tramitar isso aqui de forma né, fazer tramitar isso enquanto eu ainda estou aqui, né, como vereadora, e dar andamento mais rápido nisso. Então, foi um processo que eu acho que foi assim em torno de 2 semanas ali, porque logo eu já iria estar saindo. Então, eu fui relatora do projeto Avança Gaspar. Está aí para todo mundo que quer ver, né? O nosso prefeito ali, o Kleber Vandal, fez e está fazendo um trabalho excelente em Gaspar. Eu já moro aqui Estou fazendo 51, agora dia 16, tá? Parabéns, então, aí. Música ao vivo? Puxa um parabéns ali depois. Já moro em Gaspar há mais de 40 anos. Então, assim, a gente sabe, acompanha a trajetória de Gaspar, né? E eu amo de paixão essa cidade. Então, assim... Eu até falei uma vez para o Kleber, quando foi feito ali aquele rotatória da Parola e tal, falei, a nossa cidade parece uma cidade grande, gente, né? Como se desenvolveu em tão pouco tempo, né? Então, e eu fico muito feliz por poder ter feito parte, né, disso tudo dentro da Câmara de Vereadores. De forma ativa, né? Que exatamente. Que legal. Não sabia. Então, e legal ter comentado isso, até parabenizando o nosso prefeito, porque, não sei se vocês sabiam também, nós fomos escolhidos, agora eu não vou recordar o ano, 2016, 17, 18, 19, teve um projeto do MEG, não sei se tu lembra disso aí. Lembro. A nossa cidade foi a escolhida entre todas do Brasil para ser a propulsora, para desenvolver o projeto, para depois ser replicado no Brasil. Olha. Era um negócio assim, a gente fazia reuniões e tinha que dar números e era um negócio bem, bem interessante. Assim, e foi Gaspar escolhida, você imagina a dimensão disso, representar as cidades. Pô, honra é um imensa. negócio gigante. Para quem tá lá dentro, é o resultado, né? Sim, de que está fazendo um bom trabalho mesmo. Com certeza, aí a gente vê, né, que a gente está no caminho certo, fazendo um excelente trabalho. Em 2020, né, Brambila? Acho que tu não foi daí, né? Fui também. Foi também? E aí, então, eu já fui candidata pelo MDB. Aí também fiquei como suplente. Então, sou vereadora suplente aí, né? E ano que vem a gente tá aí de novo, né? Olha aí. Vamos lá. Já é o ano que vem, né? Acaba uma política, já vem outra. Já vem outra. Tá na corrida, né? Rapidinho. Passa rápido. Mas agora vamos trocar um pouquinho de assunto, que nós vamos tentar falar um pouquinho de tudo. E tu falou bem, tu comentou ali a respeito do teu envolvimento quando tu puxa o cristianismo para si. E uma coisa que me chamou a atenção lá no passado, que quando a gente se conheceu, era o teu envolvimento com o cristianismo em si. Que na época eu estava no CMDCA e o pastor Sérgio, que se não me engano é teu pastor, né? O pastor Sérgio tinha projeto lá no CMDCA, né? Em tramitação lá com o FIA. E eu gostaria de saber do teu envolvimento, como que é a Marisa Tonetti na igreja, no cristianismo e assim sucessivamente. Por que eu relato isso? Aqui não é segredo para ninguém, eu já tive muito envolvido, já fui missionário e tudo mais, e eu adoro... E eu adoro esse assunto quando se trata de cristianismo, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre o teu envolvimento com essa relação, até porque eu sei que a tua igreja faz um trabalho social maravilhoso, então é bacana falar um pouquinho sobre isso. Tá, então para mim falar sobre a minha conversão, eu vou puxar um pouquinho a minha história lá de trás. Ótimo. Tá? Eu fui criada, né? Eu tenho uma irmã. Eu tenho uma irmã deficiente, então somos só nós duas. E eu era o xodozinho do meu pai, né? E o meu pai hoje ele é falecido, já vai fazer 29 anos, que é a idade que a minha filha tem. Então, assim, fui criada, Brambila, de que forma? Daquela forma bem daquele tipo antigamente, assim, ó. Mulher não precisa estudar, sabe? Meu pai, ele me colocava naquela bolha, assim, né? E eu era o xodozinho dele. Então, eu fiquei com ele, eu ia caçar com ele, eu ia pegar passarinho. Aí eu comecei a minha veia empreendedora, porque daí ele pegava os passarinhos, pegava e eu vendia o passarinho. As penas tu tirava e fazer travesseiro também. Aí eu comecei meu empreendedorismo, que depois eu vou falar. Então eu era assim, muito com o meu pai,
E ele sempre falava, minha filha, tu não precisa estudar, tu não precisa trabalhar, tanto que eu comecei a trabalhar com 18 anos de idade, porque eu quis. E o dia que tu casar, porque ele fez isso com a minha mãe, né? Foi criado dessa forma. E quando tu casar, o marido é que vai sustentar a família, né? E tu vai ficar em casa cuidando dos filhos. Eu fui criada sempre incutindo isso na minha mente. E aí, né, com 14 anos de idade, eu conheci uma pessoa que hoje é meu ex-marido, e eu dizia para o meu pai, né, que era o meu sonho, casar assim, assado, aquela coisa arada toda. Então, eu fantasiava muito, né? Porque eu fui criada assim, vai acontecer assim, como meu pai falou. E aí, a questão, assim, mas aí eu digo assim, que Deus sempre esteve ao meu lado, me protegendo, né? E aí aconteceu que eu casei, vou resumir, tá? Bem resumidamente. Casei com 20 anos, contra a vontade do meu pai, né? Ele não queria, contra a vontade dele, mas porque eu insisti muito, na época ele tinha que ir lá assinar para casar quando era mais nova, né? Então, contra a vontade dele, vou cuidar para não chorar aqui, porque deu para ver que ela ficou bem isso já está curado na minha vida, mas foi quando eu entrei, né? Quando eu conheci Jesus é que isso foi curado, porque até então eu me sentia muito culpada, depois que o meu pai faleceu, né? Então, eu casei, e quando eu casei, eu me deparei com uma situação totalmente inverso daquilo que o meu pai tinha falado para mim, né? Que era assim, E 3 meses de casada, eu fui morar em São Paulo. A gente teve uma oportunidade lá, a gente foi morar em São Paulo. E lá, em São Paulo, foi primeiro tapa que eu ganhei na minha vida. Não quero chorar. Primeiro tapa que eu ganhei na minha vida, eu comecei a sofrer a violência doméstica. Além daquilo tudo que o meu pai tinha dito que eu não ia passar, sabe? E aí a gente ficou por 40 dias em São Paulo, eu chorava muito porque eu queria vir embora, eu sempre fui muito agarrada com a minha família, né? Nunca tinha saído de Gaspar, eu era muito ingênua. Enfim, voltamos para cá e eu vi que a vida não era nada fácil. Eu não era aquela menininha frágil que eu ia ser cuidada o tempo inteiro como eu fui com o meu pai. E, enfim, o que aconteceu? A Marisa teve que arregaçar as mangas, né? E ir à luta. Porque o meu pai também era aquele assim, casou, tem que ter a tua casa, né? Então a gente teve que alugar uma casa, enfim. Foi uma vida, foram 12 anos, aí eu engravidei. Depois de 1 ano e meio eu engravidei. Tive a minha primeira filha, que era o meu desejo ser mãe. Minha filha é uma bênção, hoje ela vai fazer 29 anos, é advogada, trabalha no Conselho Tutelar, né? Muito bem casada, casou faz pouquinho tempo agora. Foi dia 5 de fevereiro ela casou. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela. Uma bênção, né? E enfim, vivi uma vida bem sofrida, que nada daquilo que eu esperava que ia ser. E aí, então, a Marisa verdadeira começou a florescer, porque quem tinha que ser a cabeça era eu. Quem tinha que ir à frente era eu. Então, eu vivi um casamento muito turbulento, sofri violência doméstica. Na época, eu ia na delegacia para fazer registro, boletim de ocorrência, eles perguntavam tudo de novo aqui, riam da minha cara. Então, foi uma vida assim, muito sofrida, muito sofrida, muito sofrida. E aí, o que aconteceu? Eu acabei me separando, porque era assim, fiquei 12 anos, Marisa, ainda tu ficou casada, mas eu não casei para separar, né? Eles diziam que eu tinha que ficar casada, não podia separar. Então, até que, o que aconteceu? Eu fui abrindo a minha mente, né? Aí eu comecei a dar aula antes de ter uma faculdade, porque eu não tinha estudado, né? Eu não precisava estudar, não precisava trabalhar, enfim. E aí o que aconteceu? Eu tive que trabalhar, eu tive que voltar a estudar, eu tive que dar conta da vida. E aí, nesse meio tempo, eu fui fazer uma faculdade, que foi Artes Cênicas, né? Eu comecei a dar aula, e eu não tinha faculdade ainda. Era aula e aí, de quê? Artes. Artes mesmo. Eu dava aula de artes. E aí, o que aconteceu? O governo, naquela época, não sei se tu lembra, foi em 98, acho que foi, não lembro, 99, o governo deu uma faculdade para os professores que ainda não tinham formação. Então veio português, veio matemática, cada um numa cidade.
E aí veio artes cênicas. Só para complementar, eu era meio atrasado, eu estava no 2º grau. Tu não lembra disso, né? E aí, então, eu fui fazer artes cênicas, era em Nova Trento, então eu ia todo final de semana para Nova Trento, fazia faculdade lá no Francisco Mazzola e dava aula aqui. Então, eu dava aula de manhã, tarde e à noite. Foi uma época que eu fui professora, durante 10 anos eu fui professora. E eu sempre dizia para esse meu ex-marido que se ele não mudasse e tal, quando eu terminasse a minha pós-graduação, daí que eu fiz em gestão escolar, eu iria me separar. Né? E eu sempre falava e tal, enfim, aquela confusão toda, acabei me separando, não deu mais certo, acabei me separando. E quando tu te separa, mesmo que tu queira, mesmo que tu esteja sofrendo, é uma dor muito grande, né? Imagina, tu tem filho, a filha via aquilo tudo, também passou por coisas horríveis. Enfim, tu queres o quê? Tu tem que se apegar a alguma coisa, né? E eu sempre criei muito em Deus, sempre assim, mas eu não conhecia Jesus de verdade. E aí foi uma época que, logo depois, eu conheci o meu marido hoje, num curso que a gente fez juntos, eu conheci ele, e aí juntos a gente começou a buscar Jesus, porque ele tinha um casal que ele conhecia, que falava muito de Jesus para ele, e aí a gente foi, né, nessa conversa. E aí eu conheci Jesus através de um casal de amigo deles. Então a gente frequentava Shalom, em Blumenau. Começamos lá, né? Bem assíduos. Eu sou muito assim, ó. Sabe aquela coisa que tu tem que ver para crer, né? Igual Tomé, né? Tu tem que ver para crer. Então, para mim, foi tudo muito lento, a minha conversão, sabe? Até que eu entendi, porque eu questionava muito, sabe? Ah, mas por que isso? Mas na católica é assim, mas não sei, sabe? Eu questionava muito. Então, para mim, foi tudo muito devagar. Até que eu me batizei, até que eu casei, que eu entendi que eu tinha que casar para estar tudo, né, debaixo das bênçãos de Deus. Enfim, foi. E aí, então, quando eu conheci Jesus, eu vi que só ele pode arrancar aquela dor, que ele me perdoou, porque eu fui desobediente com os meus pais, né? Então, Jesus me perdoou, eu perdoei, fui curada, liberta, né? Porque eu me culpava que o meu pai tinha falecido, por causa de mim, eu me culpava que a minha filha, eu tive que deixar minha filha com a minha mãe, porque eu tinha que trabalhar de manhã à noite para dar conta do recado, porque eu fiquei cheia de dívidas, sabe? Então foi coisas assim, e aí a minha filha não aceitava, né? Muitas vezes quando ela ia com o pai, voltava diferente, toda essa situação. Então eu me culpava muito, eu chorava muito por causa disso. E quando eu conheci Jesus, então ele me libertou de tudo isso. Por isso que eu digo assim, ó, que não sei a crença de cada um, respeito também, mas para mim, assim, Deus é acima de tudo. E aí ele revolucionou a minha vida, transformou a minha vida. Aí, logo depois, a Shalom colocou um braço aqui, que é hoje a IBG, que não é mais braço de lá, né? Se emancipou, vamos dizer assim. Mas é Shalom ainda. É IBG. É IBG? É IBG, Igreja Batista de Gaspar. Mas ela está vinculada a Shalom lá, não? Não está mais. Não tá mais. Ela era vinculada, agora não. Eu digo, mas é que tem as ramificações, ou ela é a única? Não, aí agora ela é a única aqui em Gaspar. E aí, então, falando da igreja, a IBG veio para cá. Como eu tinha essa experiência de professora, antes disso tudo aí, né, eu saí da educação, a minha vida virou de cabeça para baixo, entrei numa certa depressão, né, um nível de depressão por tudo isso que aconteceu. E quando eu conheci meu marido, a gente casou, aquela coisa arada toda, eu sempre sonhei em ter mais um filho, eu sempre queria ter mais uma menina. Sempre queria ter mais uma menina, né? E aí eu falei pro meu marido assim, ó, eu já tinha 37 anos, ou é agora ou nunca, falei para ele, né? E aí, então tá. Só que eu também não queria colocar minha menina na creche, porque a outra foi para a creche, com a outra aconteceram muitas coisas, eu não consegui ser mãe, vamos dizer assim, sabe? A minha mãe foi mais mãe, né? E aí, então, a gente decidiu que eu iria engravidar, e aí veio a surpresa. Fiz todos os exames, né, Brambila? Chegou no médico e ele disse para mim assim,
tu tá com início de câncer no colo do útero. Nossa. Aí o mundo desabou de novo na minha cabeça. E aí quando o médico falou isso, ai meu Deus, meu sonho foi dar água abaixo de novo, né? E naquele dia a gente foi visitar aí os nossos líderes espirituais numa sexta-feira, nós oramos, entreguei tudo para Deus. E naquela outra semana o médico disse assim, eu vou fazer toda a tua preparação para tirar o útero, né? Fazer uma esterectomia. E no dia que eu fui entregar os exames para ele pediu ultrassom, um monte de exames. No dia que eu fui entregar, eu estou resumindo tudo isso, tá? Fui entregar para ele os exames, o médico botou o óculos, olhou, comparou os 2 exames e disse: o que aconteceu aqui? Ele falou. Que exame é esse? De quem é? Não é possível. Vocês acreditam em Deus? Ele até então não sabia que a gente era cristão. Vocês acreditam em Deus? Aí eu disse, sim. Falei para ele. Aí ele disse assim, tu tá curada? Tu não tem nada? Amém. 3 meses depois eu estava grávida da Gabriele, que o Brambila conhece. Gente, é um fenômeno essa filha dela. Ainda bem que eu não dei o spoiler, tá ligado? Mas já falo um pouquinho. Realmente ela é incrível. Ela foi repórter mirim da TV Gaspar. Ela faz fotos e revistas desde 8 meses de idade. Não é porque é minha filha, inteligentíssima, né? Uma bênção, assim, Deus preparou, sabe, assim, eu vou te dar, minha filha, tudo que tu já passou na vida, tá aqui o teu presente, sabe? E aí, eu nesse momento que eu não queria deixar ela na creche e tal, eu comecei a empreender. Daí eu tenho essa veia empreendedora também, já vou pulando, né? Já vou falando. Comecei a empreender e comecei a vender lingerie, porque eu não queria deixar minha menina na creche. E eu levava ela junto comigo em tudo. 3 mesinhos eu já levava ela junto. E aí fui pegando roupa, e daí fui levando no carro, e daí era uma sacola aqui de roupa e a Gabi no braço, e foi indo. Daqui a pouco comprei uma loja móvel, que foi a primeira loja móvel de Gaspar, a Marisa Espaço Fashion, e aí eu fiquei, então, 7 anos, né, com a loja, até a Gabi ficar grandinha, e nesse meio tempo também apareceu a oportunidade, daí como a igreja veio para Gaspar, nós temos os projetos sociais, como tu falou, né? E aí a gente, então, eu fui uma das primeiras professoras no projeto social, que se chama o PEP, né? PEP e o PEV, então, é um contraturno, né, que a gente oferecia, no caso, ali para as crianças, totalmente gratuito, né? E aí fui me envolvendo cada vez mais com a igreja. Aí depois o pastor Sérgio fez o projeto para o FIA, daí eu também coordenei toda essa parte do projeto social do FIA, toda a parte da igreja, então eu passei a coordenar toda a igreja, foi lá no Milano, né? os projetos sociais, o projeto social do Milano, então eu coordenava toda essa parte, fui me envolvendo totalmente com a igreja, né? E até hoje estou aí envolvida com a igreja, com projetos sociais, que é algo que eu amo de paixão, né? Hoje eu faço parte também da diretoria do projeto Resgatando Vidas, que fica na Ilhota, né? Que é um projeto que resgata mesmo os homens, né? da rua, dependentes de droga, de bebida, enfim, né? Faço esse trabalho também. E deixa você falar um pouquinho. Aqui o foco é você. Quem é a nossa entrevistada de hoje? Marisa Tonetti, olha aí. Meu Deus do céu. Olha, eu estou encurtando muito a minha história mesmo, porque dá um livro, né? Fica a dica, então. Fica a dica, escreve um livro. O livro da Marisa. Meu marido falou que vai escrever um livro para mim, ele disse. Bacana. A história eu tive duas historinhas rapidinho. Logo que o Brambila começou a hamburgueria, a Marisa foi pegar um hambúrguer para a filha. Eu nem lembro como foi a história direito lá. E dali a pouco veio um monte de postagem da filha. Até me arrepia falar isso, porque a menina dela tem um dinamismo no falar. E foi umas postagens, eu falei, caraca, meu, que da hora. Fica o convite já. Né? Não, a menina dela é um fenômeno. Isso aí não tem nem... Né? Eu já conheci, só que eu não sabia que era tua filha. Eu vi ela como repórter mirim na TV Gaspar, né?
Mas aí, quando ela fez isso, eu falei, caraca, que da hora! Tipo, um negócio bem... E o marido da Marisa também, a gente, se eu não me engano, nós tivemos alguns espaços que nós estamos juntos na faculdade de Direito, né? Eu conheci ele de lá. Uma pessoa incrível também, gente boa. E só histórias. Não, claro, importante. E hoje eu posso dizer assim, que Deus restaurou tudo aquilo que, né, eu achava que não ia ser mais restaurado, que eu não ia mais conseguir perdoar, ou que eu não seria perdoada, enfim, né, Deus fez tantas coisas, tantos milagres, que se eu fosse contar mesmo aqui, né, fez tantas coisas na minha vida. E quando veio a pandemia, deu aquela esfriada geral, porque eu acho que daí foi, né, em todo mundo, né, deu aquela esfriadinha. A gente mesmo assim, a gente tinha os cultos online, enfim, sempre participando, sempre estando ali envolvida, né, e eu digo assim, eu sem Jesus, eu não sou nada, né, a minha casa, a gente não é nada, 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 nada. Eu acho que é importante frisar, ou melhor, se pudesse colocar, principalmente para as mulheres que estão assistindo e sofrem algum tipo de agressão dentro de casa, sim. Né? Eu digo isso, gente, porque eu tive dentro da... isso não é só mulheres, não, crianças e assim sucessivamente. Por que eu digo isso? Eu tive um período dando aula e a quantidade de crianças que chegam para nós, professores, e às vezes conta da sua história e a gente olha para essa criança e fala assim, gente, ninguém vai fazer nada, né? E mesmo que você queira fazer, muitas vezes, a gente às vezes fica até de mãos atadas, porque não tem como você tirar uma criança que está sofrendo algum tipo de abuso ou alguma coisa nesse sentido, né? Você não tem como tirar ela do seio familiar da noite pro dia, até porque você tem que ter uma investigação por trás, né? E às vezes, mesmo fazendo essa investigação, você acaba permanecendo, tendo essa criança lá também, né? E tem muitas mulheres, como a Marisa bem colocou aqui, que não é só a questão assim, vou me separar. Tem toda aquela questão da dependência financeira, aquilo que será que minha família vai pensar, que teve toda aquela construção familiar antes, né? Então, eu acho interessante tu abordar um pedacinho disso aí e falar quais são os meios a serem buscados, até porque tu comentou há anos atrás, diga-se de passagem, tu comentou aqui mais ou menos quanto tempo faz, mas não se tinha esse tato maior com a mulher. Não se tinha esse apoio, né? Exatamente. Não tinha a Maria da Penha, né? Não tinha a Lei Maria da Penha, essa aí que é a delegacia da mulher, né? E hoje a abrangência do grito da mulher é mais escutado. Se tu pudesse dar uma pequena explanada pra gente, né, para quem estiver nos ouvindo, talvez estiver passando por uma situação como essa, saber aonde socorrer, onde procurar, né, onde pesquisar. Hoje a gente tem, né, não é a delegacia da mulher aqui, mas é uma sala dentro da delegacia ali, tem uma sala onde a mulher vai lá, né, faz a sua denúncia, né, é acolhida. Então nós temos esse amparo hoje. Nós temos também aqui na Câmara de Vereadores, né, a Procuradoria da Mulher, que também dá esse amparo para a mulher, né, e faz os encaminhamentos, né, elas ouvem e faz o encaminhamento para a delegacia, enfim, para onde essa mulher tem que ir, né, mas pelo menos hoje tem essa escuta, hoje tem aonde eu ir, né, no meu tempo não tinha, então eu ficava calada, ficava para mim, porque eu tinha até vergonha de comentar com as pessoas, né, e eu sei que tem muita mulher que ainda hoje tem vergonha, tem medo, como o Brambila falou, né, pela situação financeira, os filhos, a família, são tantas coisas, né, que nós mulheres ponderamos, né, sobre tudo isso, porque a gente prefere sofrer do que fazer os outros, né, a família, filhos, enfim, sofrerem. Mas hoje a gente já tem esse amparo, né? Vocês podem estar procurando a Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores, na delegacia aqui, também tem uma sala, e também eu sempre trabalhei com 2016, né, antes até para cá, eu sempre trabalhei com mulheres também, né, e quando eu estava no Espaço Mulher, eu fiz uma parceria com a Soldado Bruna, aqui da Polícia Militar, e nós íamos nas empresas, nós íamos
nos grupos de mães, que não fala mais, eu acho, grupo de mães hoje, né? Nesses grupos que as pessoas se reúnem, as mulheres se reúnem nas comunidades. Então, nós íamos fazer uma palestra, a gente ia lá dar uma palestra sobre violência doméstica. E eu lembro que nós fomos um dia numa empresa aqui em Gaspar, que tinha os 3 turnos, e a gente fez os 3 turnos, e a mulherada começava a chorar. E tu sabe direitinho, né? Tu sabe direitinho quando a mulher, a gente já conhece, né? Quem passou já sabe direitinho a mulher que está com problema, que está tendo violência em casa, enfim. E elas vinham pra gente chorando e, né, eu preciso me libertar, como é que eu faço? Enfim, então a gente já tem essa experiência também, que já trabalhou com isso, né? A gente fez esse trabalho acho que por um ano e meio, eu e a soldado Bruna fizemos esse trabalho. E eu até me coloco, Brambila, né, à disposição, né, se alguma mulher estiver passando por isso, enfim, porque só quem passou é que sabe de toda a situação e sabe dar esse amparo, esse acolhimento. Me coloco à disposição também para estar ajudando aí de alguma forma. Aí, legal, já que você colocou assim à disposição, então, de repente, no final a gente vai fazer isso de novo, mas de repente passa pelo Instagram, hein? De repente a pessoa te chama lá no... Claro, meu Instagram inbox, né? é marisatonete.oficial. É legal. Só me chamar lá. E hoje também, Brambila, nós temos um projeto, né? O projeto Acolhe Elas. É um projeto para mulheres empreendedoras. Geralmente, todas que estão ali no nosso projeto são empreendedoras ou querem empreender, ou é aquela mulher que quer ter um tempo para ela, sair, né? É uma vez por mês que a gente faz os encontros. E aquela mulher que quer ter um tempo para ela, quer fazer network, quer conversar, quer tomar um café, enfim, nós temos também esse projeto aí, e a gente faz toda a divulgação para essas meninas também, né, do empreendimento dela. Tem aquelas que trabalham tem loja, outras confeitaria, outras fazem bolo, salgado, enfim. A gente tem mulheres lá que empreendem de todos os tipos, né? De todas as maneiras. E a gente também acolhe essas mulheres lá, dá esse amparo, ajuda pessoalmente e profissionalmente elas se desenvolverem. Então, é um projeto que está aí também. A gente vai ter a nossa segunda reunião agora, dia 21 de março. Já vou deixar aqui registrado. Convite. Tem local isso? Tem, é ali no auditório do prédio Atitude. Quem quiser aí entrar em contato, fazer, né, participar do projeto com a gente, tem o Instagram do projeto, né? Projeto Acolhe Elas, e pode também me chamar ali no meu Instagram, marisatonete.oficial. Somos em 3 meninas diretoras do projeto, eu, a doutora Carla e a Zu Schmidt. Bacana. Não, é importante isso. É que entra muito na questão do que tu falou, né? Da independência financeira, né? Então, é uma maneira boa de você ter essa segurança, né? Exatamente. Não que você tá prevendo que algo vai dar errado, porque como você disse, até quando casa, ninguém casa para separar, ninguém casa pensando que vai dar errado, mas é uma segurança a mais, né? Importante. Eu tenho muito disso, assim, meus pais hoje são separados também, e apesar de que se deram bem a vida toda e continuam, inclusive, sendo muito amigos, mas é interessante porque os dois falaram que da parte dos dois, sabe? Que o sentimento é meio que de fracasso, assim, sabe? Dessa parte da separação. Mas que, ao mesmo tempo, ambos estão, assim, feliz é uma palavra forte, mas eles estão contentes de que se resolveu. Satisfeito com o resultado. Então, isso é uma coisa legal também de relatar, porque se você tá infeliz e se você não tá dando certo, separar não pode ser um tabu ainda, né, na sociedade, que ainda existe esse tabu, né, da separação, e não pode existir, né? Gente, claro, estamos incentivando separação. Não é incentivar, mas é uma questão... Mas fuja do problema, mas fuja do problema, exatamente. O que a palavra de Deus diz sobre isso, né? Que eu só posso separar através de uma traição ou que Jesus leve um dos dois, né? Isso é o que Jesus prega, né? Mas ele também não quer, claro, nos ver tristes, enfim, sofrendo e tudo mais. Porém,
o que eu deixo de sugestão ou de conselho em relação a isso é que a gente tem que tentar até o último, né? Não é qualquer coisa. Hoje, muitos casais aí, jovens e tal, se casam, se não der, já pensam, se não der certo, a gente se separa, né? Casam lá com tal comunhão de bens, ou enfim, já pensando se porventura separar. Então não é isso, né? Já eu tenho que... no currículo ainda, né? Separar. Não, os famosos, então, a gente vê aí na mídia, os famosos... Eu tenho que tentar, eu casei, eu tenho que, né? Não é todos os dias um mar de rosa, não, tem muitos conflitos, né? Imagina duas pessoas, cabeças diferentes, são muitos conflitos, são muitas divergências, né? Claro. E eu preciso saber lidar com tudo isso, né? Mas casar não é apanhar em casa, então... Não, exato. Uma coisa é lidar com problemas, outra coisa é lidar com violência. Se estiver passando alguma coisa em relação à violência, agora vocês têm os canais aí que podem, né, buscar. Não, Marisa se colocou à disposição. Em relação à violência, é inaceitável, é inaceitável, a gente nem comenta sobre, né? Porque ninguém nasceu para ficar apanhando, sofrendo e tudo mais, né? Verdade. Então, mas... E tu comentou um pouquinho da tua irmã, que ela tem algum tipo de deficiência, alguma coisa nesse sentido. Puder abrir um pouquinho a respeito disso, não precisa expor, mas como que foi essa relação também, quando criança, crescer nesse sentido? Então, quando a minha irmã nasceu, na verdade, assim, ó, eu falei do meu pai ali, que eu era muito com o meu pai, por quê? Porque eu também tive, hoje eu e a minha mãe somos amicíssimas, meu Deus, né? Tenho paixão pela minha mãe, mas quer queira, quer não, tu tá na barriga e a tua mãe a minha mãe me rejeitou, vamos dizer assim, entre aspas. Por quê? Porque a minha irmã nasceu primeiro e ela sofreu, ficou entre a vida e a morte as duas. Então, quando ela soube que estava grávida de mim, nossa, imagina, né? 1 ano e 3 meses depois, tudo que ela passou, sofreu, a minha irmã foi tirada a forceps, que diz, né? A ferro e tudo mais. Ela... Óbvio, qualquer um, eu acho que, né, tô grávida de novo, meu Deus, vou passar por tudo isso de novo, enfim. E a minha irmã foi um erro médico, na verdade, né, que ela nasceu dia 31 de dezembro, o médico da minha mãe na época não estava, foi um estagiário que fez o parto dela. Nossa. Era para ser cesárea e ele forçou o parto normal, enfim, né? E ela acabou nascendo com um retardamento, né? O que ela tem é um retardamento. Então, ela tem hoje 52 anos, mas ela é uma criança, né? Ela age como uma criança, pensa como uma criança. Então, hoje a minha mãe é que cuida, graças a Deus, a minha mãe tem uma saúde de ferro, a minha mãe tem 72 anos, mas cuida dela, né? E eu também estou sempre ali, eu moro do ladinho, estou sempre ali para ajudar elas. Minha mãe casou novamente também, né? Meu padrasto é uma pessoa muito boa. Então, graças a Deus, assim, a gente conseguiu, né? Como tu disse assim, ó, como é que tu conseguiu lidar com isso que ela era pequena, vamos dizer? Naquela época, não se tinha hoje, como tem esses testes todos, que tu acaba sabendo que quando a criança é bebê ainda. A minha mãe não sabia, ela normal, né? Eu tratava eu e ela normal. Quando a gente foi para a escola, no primeiro ano, aí eu me lembro, vocês não vão lembrar, porque eu acho talvez o Clóvis. Opa. Ouve aí. Mas vocês dois não vão lembrar. Na época, eu lembro como se fosse hoje. Nossa primeira professora, Dona Lilian, no Honório Miranda, que tinha uma sala para crianças especiais. Era uma sala só para crianças especiais. E aí eu fui na mesma sala que ela, porque ela não ia sozinha. Então, eu fiquei 1 ano com a Dona Lilian e depois eu passei para o 2º ano direto. E a minha irmã ficou. E aí eles foram percebendo que ela não se desenvolvia. Né? Ficou 4 anos no primeiro ano e não se desenvolvia. Aí, então, foi que descobriram que ela tinha essa deficiência. E aí, depois que meu pai faleceu, eu consegui colocar lá na PAI, ela ficou 6 anos na PAI, né? E no começo, assim, quando a minha mãe, depois que a gente foi para a escola, minha mãe começou a trabalhar, então era eu que levava ela, eu que participava das reuniões, era eu tudo para ela, vamos dizer, né? Com a minha irmã. Porque daí o meu pai e minha mãe trabalhavam e daí eu ficava com ela. Mas assim, tu conversa com ela, normal, tudo, mas ela tem essa deficiência, que daí ela não trabalha e tudo mais, né? E é isso.
Ótimo. Ótimo. Vai deixar a Marisa dar uma respirada, vamos fazer um momento jabá. Jabá, Estamos aqui com o Clóvis Zimmermann do estúdio, né? Isso aqui, Clóvis Estúdio no bairro Coloninha, escola de música, violão, guitarra, contrabaixo, bateria, acordeon e teclado e técnica vocal. Quer dizer, o que você quer? Fazer de música? Quer estudar? Procurei Clóvis, com sorriso no final, Clóvis Zimmermann no Instagram. E a É gente maravilhoso, né? É faz o maravilhoso. contato ali, né? Se você quer ser músico, ou trabalhar com música, ou só conhecer a música e é de Gaspar, não tem motivo para você não chamar o Clóvis. Em qualquer lugar do mundo você fala comigo que a gente faz pela chamada de vídeo. Aí, ó. Agora você não tem desculpa Seus mesmo. problemas acabaram. Só querer. A Seu internet Cleiton veio, chegou cedo Seu aqui, né? Cleiton chegou. Isso. E também temos o Brambila Burger, né? Que está ajudando aqui a promover o PMG. E qualquer coisa, dá uma coladinha lá, prove nossos sabores, nossos hambúrgueres aí, bem diferenciados, tem coisa nova chegando por aí, tem um delicioso milkshake, vocês não provaram? Eu quero o milkshake. milkshake. Esse eu milkshake eu quero, já eu tô quero. ouvindo, já tem tempo. Já quero esse quero- Se eu falar pra Gabi isso, Brambila. Tem milkshake de Nutella lá, Nem gente. posso falar É um pra ela. negócio que, olha, eu que não sou muito fã do doce, mas eu achei a combinação perfeita porque eu sou muito crítico naquilo que a gente vai fazer sempre, né? E demorou eu colocar o milkshake lá justamente por isso, porque eu tinha que achar o sabor correto ali para poder, né, julgar. Então, assim, a primeira semana que a gente colocou foi bem rapidinho, a gente foi, né, colocando o pessoal e ainda não tá no cardápio, mas a Graça sempre dá uma avisada lá, ó, a gente tá com milkshake aí, Que legal. nas próximas semanas. O Renato, ele tem um negócio que eu sempre gostei, eu achei muito legal, desde sempre que eu soube, assim, Maionese. que... É maionese, maionese. Não. Desculpa. Mas que ele, no momento livre, no dia livre, ou quando ele, às vezes, fecha de férias também, enfim, ele sempre procura outros lugares, às vezes em outra cidade, outros estados, e para consumir o produto, ver como é que tá a concorrência lá fora, enfim, e ele nunca fica estagnado, né? Então ele tá sempre pode. melhorando alguma Certeza. coisa, sempre melhorando, então sempre tem coisa nova, vale a pena seguir ali Certeza. as redes sociais, pedir iFood, pedir dos 10, enfim, O aplicativo site, próprio, aplicativo, isso, a gente só vai divulgar os outros se patrocinarem a gente, tá? é verdade. Pegar no verdade. aplicativo próprio lá, que daí eu não pago Aquele que comissão. tem 328 opções? É, mais ou menos isso. Pensou, né? Coisa linda. Corta pra gente lá, é isso aí, pessoal. Então nós estamos aqui com a Marisa Tonetti e vamos falar um pouquinho também, aproveitando que a gente falou da hamburgueria, sobre o Festival Gastronômico, que é um dos principais momentos que a gente está aqui, até porque a Marisa ela ajuda a coordenar esse processo do Festival Gastronômico que está acontecendo em Gaspar, e a gente começou a afinar essa conversa justamente por isso, porque o Brambila Burger está participando do Festival Gastronômico, e eu queria que tu contasse um pouquinho do que é o Festival Gastronômico, até para o nosso público saber, né, do que é o Festival Gastronômico de Gaspar. Então, o Festival Gastronômico hoje em Gaspar é o nosso segundo, né, festival. Ano passado acho que tu participou também, né, também. Brambila? Meio na corrida, mas participando. Não, mas é normal. A gente faz esse contato com os estabelecimentos para que eles venham participar e a gente faz toda essa divulgação, Brambila. Por quê? Porque, como tu falou, às vezes a pessoa, o dono ali está tão preocupado, está com tanta coisa, e acaba que a gente divulga no site, ou, né, enfim, faz uma divulgação que a gente tem o grupo ali, mas acaba passando despercebido. Então a gente vai até o estabelecimento quando necessário. E hoje, o nosso festival gastronômico, ele está com 11 estabelecimentos, né? Nós estamos... Mais do que o ano passado. Mais do que o ano passado. É que assim, né, Brambila, o que acontece? Gaspar, o pessoal tem uma dificuldadezinha de participar às vezes, né? A gente fez o Festival da Cuca, já o Festival da Pizza. Então, assim, não são todos que querem participar, né? Quando a gente explica, vai até ele, explica, legal, é assim, né? Por quê? Qual é o objetivo disso? É também divulgar o estabelecimento de vocês, divulgar aí a gastronomia, né? Que a nossa gastronomia é muito boa, que a gente acaba indo fora muitas vezes sem saber o que a gente tem aqui, né? Então a gente acaba divulgando aí o estabelecimento, a gastronomia e fazendo com que fomente aí, né, a economia, se ajudando, né? E a prefeitura faz esse trabalho então da divulgação
né, e nas redes sociais, no site, e também passa para os estabelecimentos para eles divulgarem aí nas suas redes sociais. E para você que não está participando do Festival Gastronômico, é bem provável que o ano que vem nós vamos ter de novo, e eu vou relatar para vocês a nossa experiência. A minha esposa falou, Renato, a gente não vai participar esse ano. Eu falei, eu não estou nem sabendo. Que em defesa dos comerciantes que tem da área gastronômica, nós temos muitas lanchonetes, quer dizer, restaurantes que abrem durante o dia. Aí tem esse descanso à noite, que daí teria um tempo de ler e tal, mas o comércio, geralmente, que trabalha no período noturno, ele tem toda uma dinâmica, uma correria durante o dia. Sim. Né? E muitas vezes, quando isso acontece, a gente tem pouquíssimo tempo para poder se envolver, ver Sim. esse tipo de coisa. E é muito importante, tu falou, porque tu realmente correu atrás, tu foi atrás, tu procurou, né? Sim. E aí, nessa brincadeira toda, a gente foi, se cadastrou o nosso produto, e logo no lançamento teve alguém que nos procurou e falou assim, eu gostaria de consumir o produto de vocês, mas eu acho que não está na promoção que vocês sugeriram lá. E isso foi algo legal, porque realmente chama atenção, né? E nesse sentido, eu não sei se tu tens a relação aí para poder divulgar as casas que estão participando, você lembra de cabeça? Deixa eu ver se tem. Peguei agora no pulo, hein? No pulo do gato. Deixa eu ver se... eu acho que eu não tenho o nome de todas, não? Se não tiver, tudo bem, daí a gente fala um pouquinho mais. Então tá. E eu não quero falar para não esquecer Não pode esquecer nenhuma, para não ter essa... até pra não ser injusto, né? Não, é melhor. Se for fazer, é melhor fazer com todos. De repente no site da prefeitura não tem? Tem, no site então, tem. Consegue acessar ali, daí a gente dá um tempinho, o Fernando acessa ali, a gente pode falar de repente. Podem conversar. Eu tirei do site esse texto aqui, agora eu não sei se eles colocaram, mas dá uma olhadinha. Tenta dar uma procurada das casas presentes, de repente o Fernando já pode passar... A dica até para divulgar, que acho que é importante. Né? Mas sim, com certeza. E diante disso, do Festival Gastronômico, eu acho que também é uma experiência diferente. A outra edição, tu estava coordenando também? Estava. E a pergunta é, como que é esse processo? Porque eu sei que vocês também têm a dinâmica de ir até visitar algumas casas e até mesmo receber o produto né, para provar e tudo mais. Como que é essa situação, assim? Porque comer é muito bom, né? Comer é bom demais. Então, Brambila, até uma forma de divulgar o que a gente fez, né? No sábado, a gente chamou as meninas da Expo, a rainha e as princesas da Expo, com esse intuito já, de levar elas até o estabelecimento ou o prato vir até elas. E aí foi uma forma também delas experimentarem os pratos ali, né, e nos estabelecimentos, e também divulgar. Então, como tu falou, é muito bom comer. Eu não fui junto porque eu tô de dieta, tá? Que hora pra estar de dieta, hein? Mas a gente não tá, não, né? Pois mas se quiser mandar aqui, a gente faz a avaliação. Aí, ó, é verdade. Os participantes aí estão dentro. E aí, assim, claro que a gente não conseguiu ir em todos os estabelecimentos, faltaram alguns ainda que a gente tá ajustando para ver se consegue. Essa semana ou semana que vem ainda tá indo lá, a gente vai lá no Brambila também, sim, né? Com direito a milkshake. Aí, ó. Com direito... Opa! Aí, ó, se tiver volta... Aí eu vou, tá, Brambila? Eu tenho que ir. Mas é claro que, assim, o festival gastronômico, né, a gente também busca em outras cidades saber o que está acontecendo, né, porque eles vêm em Gaspar saber o que está acontecendo e vice-versa, e aí a gente também vai trazendo. Nós não copiamos, né, assim, porque a gente, a maioria que faz um festival, por exemplo, de repente dá lá o prêmio ou o melhor prato, mas a gente não quis fazer dessa forma para não... Porque assim, todo estabelecimento que está participando, a comida é muito boa. Mérito, né? Eu acho que vocês querem promover mesmo. E o nosso intuito, né, é esse, é promover, né? Fazer com que os estabelecimentos fiquem conhecidos, porque tem muitos que a gente acaba não conhecendo, né? Um delivery que fica, né, na sua casa ou num lugar mais escondidinho, a gente acaba não sabendo, né? Por exemplo, tem um estabelecimento que está participando que eu nem conhecia, né? E outro dia, não, eu vou, que legal, tem isso aqui em Gaspar, eu vou lá conhecer. Então a gente já levei a família, e assim vai, né? Eu acho que esse network, essa divulgação, né, é que vai fazer com que a economia também
Pô, a gente fala tanto Avance. de parceria público-privada, né? E É tão falado é isso, tão né? falado isso e realmente é um negócio que dá certo, tá aí, Uhum. tá desenvolvendo aí a nossa cidade. Uhum. É um governo que já vem fazendo isso, não estamos sendo pagos para falar isso, mas realmente vem fazendo isso. Uhum. E, Até bom, porque o processo de pagar pela prefeitura é muito burocrático. também tem essa, é verdade. Mas, muito contente como gasparense, né, por ser daqui, Uhum. ver que cresceu até pouco tempo atrás, a gente era refém, às vezes, de 2, 3 lugares, e hoje Exatamente. muita gente de fora vem, abre, enfim, Exato. muito bacana. E eu sempre comentei também, acho que é essa visão da prefeitura, da administração, que eu tenho comércio e eu escuto às vezes outras pessoas falando assim, um concorrente. Uhum. Eu acho que não existe concorrência quando você tem um bom produto, quando você oferece algo diversificado. Pelo contrário, hoje ele vai no meu comércio, amanhã ele vai no seu, amanhã ele vai no seu, e assim ele vai consumindo o produto de Gaspar, porque, para quem não sabe, chegou o Gaspar há pouco tempo, né? Antigamente tinha-se a cultura do gasparense sair de Gaspar para consumir fora. Então, essa cultura, devagar, ela está sendo mudada, está sendo implantada uma nova cultura. Então, é legal realmente que as pessoas possam consumir produto local. Incentivar, né, a consumir aqui, saber que nós temos pratos tão bons quanto, né, outras cidades, que de repente eu vou para uma outra cidade comer um sushi, sei lá, e a gente tem, eu lembrei do Paulo Sushi agora, que a gente tem aqui, que abriu também faz pouco tempo, né? Enfim, eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui na nossa cidade, né? Não, claro que eu vou visitar outras cidades, comer, mas assim, valorizar aqui. Muitas vezes eu deixo, por exemplo, o hambúrguer do Brambila, nossa, é espetacular. Mas eu vou lá, vou em Blumenau, vou comer um hambúrguer nem, né? Enfim, em Blumenau, outra cidade, né? Eu acho que a gente tem que priorizar aqui, divulgar mesmo aqui, dizer que a gente tem coisa boa aqui sim, né, Brambila? Com certeza. Qual que era a história que você ia falar? Não, então é o seguinte, eu e minha mãe, a gente já era passado das 11, e aí a gente queria muito comer um dogão, e a gente achou um carrinho, né? Só que, por ser passado das 11, a pessoa já estava fechando. E eles ainda estavam, tipo assim, a janela estava aberta, dava pra ver que eles estavam todo no processo ali de limpeza, desligar a chapa, enfim. E ela falou, pô, mas a gente já passou, tal, mas espera aí, eu vou fazer o seguinte, uns 100, 150 metros aqui pra frente, tem também. Eu vou ver se ele está aberto aqui no grupo, que parece que tem um grupo, aí o Renato ele até me confirmou depois, porque eu vou contar essa história pra ele, e ele confirmou que tem esse grupo mesmo. Eu vou ver se ele tá aberto. Viu ali? Não, tá aberto. Tá, pra garantir que ele não vai fechar, vocês querem que eu faça o pedido aqui e vocês retiram e pagam lá? Isso é legal. Aí, nossa, eu e minha mãe, a gente ficou muito surpreso, assim, a gente... Pô, com certeza, né? Se puder fazer esse favor pra gente e tal. E a mulher fez isso, ela ligou pro cara, ela ligou pra ele e falou, ó, tá indo uma mulher e um jovem. Agora começou tudo. Tá indo uma mulher e um jovem aí pegar um pedido, eles querem tal. O cara, não, pode mandar eles virem aqui, vai estar pronto. Bom, então assim, continuando sobre o festival gastronômico, então os parceiros ali são o seguinte, lancheria e choperia Entre Amigos, Lanche Gourmet Magnífico Burger, Hakuna Burger, com o burger Tallahassee, Bookman Eventos, sempre no site é o que eles estão botando na promoção, é isso? Ao lado? Porque ele tem um produto do lado, sim, eu imagino que seja isso, né? Sim, Então, repetido, a lancheria e choperia Entre Amigos colocou o Lanche Gourmet Magnífico Burger. O Hakuna Burger colocou o Burger Tallahassee. O Buckman Eventos colocou o Conglistione de camarão. A Nana Burger botou o combo de mini hambúrguer. O Brambila Burger botou o Washington. O Boteco do Joca colocou o especial do Boteco. O restaurante Churras Top, o filé mignon ao creme de queijos. Meu Deus! Isso aqui parece ser bom, hein? Isso aí, tipo... Esse eu comi, tá? Ó. Caramba, chamou a atenção aqui. Fica a dica. Tem que admitir que chamou a atenção. E tem um preço especial durante o festival, é isso? Tem um preço especial. Tem um preço especial,
E para finalizar, restaurante Delivery Paulo Sushi Man com combo Ura 20 peças. Um Empório do Vale com nhoque à la padana. Isso deu fome também. Bom, Eu não sei o que é la padana. Tá uma eu lista também de não sei, comida mas, aqui, ficando com fome. Santo Recheio Pastéis, com pastel gourmet de costela desfiada. Esse é bom mesmo. Bom, hein? E o último, mas não menos importante, Simple Forneria, com a burrata, a moda da casa. Burrata, moda da casa, não sei o que é isso. Um prato italiano, né? Burrata, eu vou ter que dar uma pesquisada. Sabe que eu gosto de cozinhar também, né? Mas eu só brinco, né? O Renato... Eu gosto de comer bastante. Eu gosto de cozinhar, mas eu gosto de comer também. Tem que dar uma pesquisada. Marisa, é isso aí. A gente fica maravilhado e agradecido por demais desse papo, né? Eu gostaria de agradecer aí por ter... Eu sei que é difícil, ainda mais dependendo do horário, com tantas agendas que tu tens, para separar esse tempinho para vir aqui trocar uma ideia para nós. E como a gente falou, o Marlis Burrow era um pregador das antigas aí, ele faleceu tendo um acidente de avião. Ele falava que o cemitério é o local que mais tem criatividade que está enterrada, que tem pessoas ali que tinham poesias para serem compostas e não foram colocadas no papel, tinha músicas para serem colocadas e popularizadas e não foi, né? Tinha muitas ideias a serem projetadas e não foram feitas porque tá tudo ali. Então eu acredito que todos nós temos um pouquinho para contribuir para o mundo. Verdade. E eu acho que isso é um propósito, né? Deveria ser um propósito de cada um e deve ser um propósito de cada um, saber a mensagem e o conhecimento que aquilo que a gente pode proporcionar ao próximo. E isso foi enriquecedor ter para nós aqui, né? E acredito para as pessoas que estão assistindo. Por isso, nosso muito obrigado aqui. Né? Então é isso, uma honra. Muito obrigado mais uma vez, até por servir, Gaspar, né? Voltando à palavra servir, por servir Gaspar tão bem quanto você tem feito, é muito bom como cidadão, né? É muito gratificante mesmo. Muito legal, eu não conheci, nunca conversei com a Marisa antes, né? Mas fiquei bem contente de conhecer e agradecer você por ter aberto seu coração para nós e para todos nós, vamos dizer assim, né? É bem legal. Eu que agradeço, imagina, né? Fiquei lisonjeada de poder estar aqui participando com vocês. Podem chamar sempre. Estou à disposição aí, né? Se alguém se identificou aí com a minha história, enfim, e quiser trocar uma ideia também, só me chamar ali no Instagram, né? marisatonete.oficial. E eu não contei a minha história lá da Globo, né? Se me permite. Quer fazer um... Se me permite, vamos fazer. É importante. E aí depois a gente faz uma finaleira daquela pergunta bate-bola rápido. Tá, então bem rapidinho eu vou contar para vocês. Podem... Vamos lá. É que antes da gente começar a esse bate-papo aqui gravado, nós estávamos conversando ali fora, na verdade, e a Marisa colocou para nós que já teve até participação na Globo, né? Cola em mim. Como é que é? Cola em mim que tu brilha, né? Que tipo de participação foi? Figurante. O que faz o figurante? Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês que quando eu fiz artes cênicas, que eu comentei antes, os professores lá, quando se apresentavam e a gente se apresentava, os professores diziam assim, tu tá fazendo essa faculdade, com qual objetivo, tal, e todos diziam, não, porque eu sou professor e quero continuar a carreira de professor. Quando chegava na minha vez, eu dizia, não, porque eu quero ser atriz. Eu dizia, né, e todo mundo ria, mas... mais um sonho meu, né, que eu queria, porque queria ser famosa. E eu sempre disse, um dia eu vou pra Globo, eu sempre falava isso, desde que eu me conheço por gente. E aí, nessas minhas andanças da vida aí, realmente um dia apareceu uma oportunidade, enquanto que eu estava na faculdade, uma agência apareceu aí, se eu for contar a história é muito longa, mas através de uma agência, eu tive a oportunidade de ir para a Globo fazer figuração. Fiquei uma semana lá e fiz participação na Coração de Estudante, Desejos de Mulher, que era para mim assim, nossa, E via lá os atores. Conheci vários atores, atrizes. Eles são gente boa ou seu narizinho empinado? Tava me achando naquele lugar, nem queria mais voltar, Brambila. Mas, nessa história tem o seguinte... Então, eu estava lá realizando aquele sonho, né, que para mim era o maior sonho da minha vida. E aí que eu digo que Deus já estava me guardando, lá naquele momento. Porque aí eu tive a minha frustração lá também.
Olha só, a gente pensa que é tudo glamour, que é tudo maravilhoso, mas assim, bem naquela época que eles iriam começar a gravação da Terra Nostra, e eu parlo italiano, tá? E aí eu pensei, gente, quando eles verem que eu falo italiano, não tem mais para ninguém, eu vou fazer essa novela. Pensei comigo lá, né? E aí o cara da agência chegou e disse para mim, Marisa, tem um cara aí que gostou de ti e tal, e que quer conversar contigo, tem uma proposta para te fazer. Agora é agora. Nem volto mais para Gaspar, tá? Pensei comigo. O que aconteceu? Fui lá, conversei com o cara, né? Fiquei lá na recepção do hotel. Daqui a pouco chega um cara, tu pensa num cara feio. Não porque se fosse bonito, né? Mas eu pensei assim, gente, mas que ser humano estranho, um ser humano estranho, vamos dizer assim, um ser humano estranho. Para não dizer que era feio, é um ser humano estranho. Aí ele chegou e começou a conversar, e esse é o teu sonho? Eu disse, meu. E eu, muito inocente, muito bobinha, né? Esse é o meu sonho. Nossa, eu fazer novela, né? Eu queria ser cantora, dançarina, mas eu queria ser famosa, né? E eu dizia pro pessoal que eles iam me ver lá no Faustão, naquele quadro dele lá. Na pizza? Em 30 segundos lá? Não, naquele quadro, como é que é? Que aí as pessoas falam, é a Marisa, eu estudei com ela. Sim, eu lembro. Eu sonhava com isso, né? E aí eu conversando com o cara e toda empolgada e tal. Aí ele disse assim, pois é, amanhã à noite, que era uma quarta, na manhã à noite, que era uma quinta, eu vou dar uma festinha lá no meu apartamento. Ele falou para mim, vou dar uma festinha lá no meu apartamento e tal. Eu disse, que legal, porque aí para mim já ia todo mundo que estava ali, né? Que eu fui com uma equipe de pessoas, né? Suspeito isso, né? Aí eu disse, poxa, que legal, tal. Aí ele assim, mas eu acho que tu não entendeu bem. A festinha é para mim e para ti só. Ele falou, quando ele falou isso, sabe assim, me jogou um balde de água fria e... aquele sonho que eu tinha, assim, eu vi indo, assim. Aí ele disse assim, porque tu achas que para chegar a ser famosa, conseguir a fama que tu queres, tu não precisa fazer nada? Aqui tem o teste do sofá. Nossa. Ele falou assim para mim. Aí ele falou mesmo, aqui tem o teste do sofá. Se tu quiser passar pelo teste do sofá, eu te coloco lá em cima, ele disse para mim. Aquilo para mim foi a pior coisa que eu escutei na minha vida. Mais uma decepção, mais uma frustração na minha vida. E aí eu falei, não, realmente isso aqui não é para mim, né? Mas foi uma experiência. Talvez se eu não tivesse ido, eu estava até hoje, né? Pensando nisso e querendo ir fazer, mas enfim, né? Foi uma experiência e tanto. E eu vim para casa e estou aqui, graças a Deus, né? Deus me guardando, porque senão sabe lá Deus onde é que eu estaria, né? Deus falou assim, no sofá. Não sou fácil. Não sou fácil. Exatamente. Glória a Deus por isso. Deus. Nem tem que ser mesmo. Nem tem que ser mesmo. Acho interessante que às vezes a gente vê um filme, eu observo muito assim, o filme começou, a cena, tem um ator principal que vai chegar, tem aquelas primeiras pessoas que passam, e às vezes eu brinco assim, ali, minha participação. sabe aquela pessoa que passou, ele pensou assim, o cara entrou na cena no barzinho. Esses são os figurantes. Já que eu sou um ambiente, muitas vezes vai ser uma sonoplastia. Né? O que ele tá falando? Não tá falando nada. Mas, olha lá, minha parte. Passou. Mas se o cara prestar muita atenção nos filmes que tá rolando isso aí, eu fico imaginando os caras que ficam escondidos atrás da parede, dali a pouco o cara tá passando, ele sai correndo. Agora talvez ele já sai andando, sabe? E assim, ver, né, uma pessoa que fez a parte coadjuvante ali, né? Como é estar ali, né? Aquele momento, e como tudo tem que galgar, né? Tipo assim, ele tá ali, ele quer passar para um próximo nível, escolhas e consequências, né? Sempre exatamente, a gente às vezes julga uma pessoa que, o cara fez, a relação na música não é muito diferente, tá? A prostituição da música hoje é nítida, né? Vamos dizer assim, né? Então, meu Deus, né? Infelizmente, hoje em dia não basta ser o melhor, né? Ser o melhor não necessariamente significa... mas o Clóvis falou uma coisa certa, são escolhas, né? O que tu vai escolher pra tua vida, né? E acho que colocar a cabeça no travesseiro não tem preço. Não tem, gente. Essa tranquilidade. E assim, quando a gente vê ali, né? A cena passou... né? E uma cena, gente, vocês não fazem ideia de uma cena que nós gravamos das 5 horas da manhã até as 10 da noite. Era uma cena
que a Alessandra, eu lembro dos atores só, a Alessandra Negrini ia se jogar de um prédio, e daí o povo aqui embaixo, não sei o que, aquela cena foi feita e refeita das 5 da manhã às 10 da noite. Eu já estava com o pescoço que eu não conseguia mais nem botar reto o pescoço, né? Então, assim, como é dificultoso, as pessoas pensam que é tudo muito rápido, que é só glamour e não sei o que. Não, é bem complicado, tá? Bem complicado mesmo. E assim, aí eles pegam as pessoas para fazer as figurações, como tu falou, que é bem rapidinho. Aí estava numa festa com a Helena Ranaldi, que ela estava fazendo uma festa de faculdade, lá de encerramento da faculdade dela, e aí a gente só passava, né? Aí eu ligava para a mãe e dizia assim, eu vou passar hoje na novela. Aonde? Já passou, né? Já passou, já foi. Entre aquela passagem até aquela outra ali, quando a garçonete passou, eu estava atrás. Bem isso. Mais uma experiência e tanto, assim, eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás do sonho mesmo. E claro, né? Sempre com os pés no chão, porque nós vamos sempre... se tu escolher o bem, tu vais colher, né? Se tu plantar o bem, tu vai colher o bem. Se tu plantar o mal, tu vai colher o mal. Então, perfeito. É isso aí. E para nossa finaleira agora, nós vamos fazer algumas perguntinhas bem rapidinhas. E não precisa pensar muito, só falar. Bate e volta. Tá. Um filme preferido? Que a Marília indica. A Cabana. Nossa, esse muito filme bom, pra eu gosto mim também. Chuta uma aí. marcou. Vamos chutar uma cada um. É pênalti. Vai lá, ela vai rebater, é gol e dá na trave. Uma música favorita? Uma música favorita, eu amo louvor, tá? Tudo que é louvor, Perfeito. amo. Perfeito. Vamos colocar já dentro desse contexto que a gente falou, um ator Legal. preferido. Um ator preferido, eu não sou muito assim de... Uma atriz? Sabe? Um ator, uma atriz. Mas uma atriz que eu me espelhava na época era Carolina Dickman. Olha. Bacana. Carolina Dickman. Uma série. Uma série, aquela Suits. Suits é boa, hein? Muito boa, na verdade. Mara, né? Muito boa. É verdade. Mara. E acho que para finalizar também, quais são seus planos para o futuro? Será que teria alguma coisa aí que você poderia compartilhar conosco? Então, para o futuro, né, eu digo assim, passado se foi, presente nós estamos vivendo agora, e o futuro a Deus pertence, né? Mas que eu estou aberta a projetos, né? Gosto muito do que eu faço para trabalhar com as mulheres, né? Dos projetos, pretendo, né? Me candidatar novamente ano que vem. Fica a dica, hein? Me candidatar ano que vem para vereadora, que eu acho que tem que ter pessoas cristãs, mulheres, por favor, votem em mulheres. E só para deixar claro, isso é uma pré-candidatura, não é candidatura, Não, tá? Tem uns haterzinhos que vai ficar lá, tá fazendo campanha antecipada. Não, isso é uma pré, tá colocando o nome dela à disposição. É algo pro meu futuro, né? O futuro só a Deus pertence, como eu falei. Não falou partido, não falou nada. Mas tem. Meu Deus do céu. Enfim, mas é isso, acho que assim, né, ser feliz, né, estar bem com a minha família, com os amigos e deixar Deus agir, né, deixar Deus me usar e amém. É Ele que comanda tudo. Eis-me aqui. Eis-me aqui, exatamente. Eita. Falo todos os dias de manhã, Clóvis. Arrepiou. Todos os dias de manhã eu digo, eis-me aqui, Senhor, me leva onde Tu queres me levar, usa-me onde Tu queres me usar. Assim seja. Instrumento do Pai, né? Acho que encerramos, que já tinha feito a finalização. Acho que aí já pode. Mas só para contextualizar, aí já fechamos lá. É que o Clóvis faz o quê? Uns 5 anos que está indo na igreja agora? 7? Desde que eu tô com a Vivi, já faz. 7 anos? 8? Fez 8? 8 anos. Por aí. Estou galgando. Quando ela falou ali passo a passo, coisa. Né? Então tudo. É porque assim, né, Clóvis, eu nasci católica, né? Meus pais muito católicos, italianos, imagina, né? Então, assim, tu tens muitas dúvidas, né? Quebra grande. Até tu quebrar todas essas tuas mazelas e coisa arada e entender, não é fácil. Tem gente que mas eu já foi um processo, né? Isso aí. Eu já me envolvi muito no começo e agora eu tô meio desligadão, mas... Tu tem o seu tempo, né, Brambila? É que, na verdade, assim, a noite, ela nos consome, né? Então, sim, imagina. Às vezes eu passo em frente de uma igreja, não sei se teu pastor tem isso, mas eu vou te dar uma dica de ouro. Olha aí. É que eu falo, cara, toda vez que eu passo com a Grazi em frente de uma igreja, eu falo assim, por que nenhum pastor tem a visão que às vezes ele coloca o nome da igreja maior que tem, mas não coloca os horários de culto? É verdade? É verdade, a nossa não tem horário de culto. Aí, ó, fica a dica, porque, tipo assim, e se eu quiser ir lá visitar, eu vou ter que conhecer uma pessoa da igreja,
para que ela me informe os horários que vai ter o culto, para que eu possa escolher esse horário para poder ir. Exato, mas eu vou te dar uma dica, então. Dica. Nós temos culto no Olha lá. domingo de manhã, 9h30. Ah, isso é legal saber. Fechou. E 7h da noite daí. Tá. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição de se vir até aqui, de se abrir, né? E se abrir para nós e para o mundo aqui, conhecer um pouco mais da Marisa, né? Eu que agradeço, né? Fechou.